Atenção, seriadores, está começando mais um BDS Cast. Fala pessoal, aqui é o Tom e bem-vindos a mais um BDS Cast. Hoje uma edição especialíssima para falar sobre um tema que aconteceu aí faz pouco tempo, um grande evento que aconteceu na verdade. Hoje a equipe do Banco de Séries se juntou para a gente discutir um pouco mais sobre a Star Wars Celebration. E eu não tô sozinho, como sempre, aqui eu tenho uns companheiros aqui do time do Banco de Séries. Eu tô aqui com o Pedro. E aí, Pedro, tudo bem? Então, tudo bem, graças a Deus. Tô muito feliz em gravar mais um podcast do BDS Cast e dessa vez falando sobre Star Wars, que pra mim é minha saga favorita. Falando sobre a Star Wars Celebration, as novidades, o que vem por aí, o que é que tá no limbo e vamos lá falar sobre essa saga maravilhosa. E também aqui com a gente a nossa queridíssima Marcela. Bem-vinda, Marcela. Obrigada, Tom. Obrigada, gente. Eu também sou muito fã de Star Wars. Eu comecei a ficar fascinada com a saga e acompanhei vários problemas, vários filmes, várias séries e estamos aí para aproveitar e comentar quais serão os próximos passos desse universo maravilhoso. Tá certo. E pra gente começar, então, só dando um pouco de contexto aí, a Star Wars Celebration aconteceu do dia 26 até o dia 29 de maio, agora no mês passado, em Anaheim, Califórnia. Então, é um evento que meio que dá liberdade de quem é fã de Star Wars e vestido do seu personagem favorito. Acho que não tem meio que limite pro fandom quando chega lá na Star Wars Celebration. E pesquisando para começar o podcast, eu dei uma olhada nas fotos. Pra quem gosta de Star Wars, é um verdadeiro paraíso, né? Vocês chegaram a ver alguma coisa das fotos e como foi a cobertura e tal? Teve muita cobertura no Brasil também, né? Eu sempre vejo só pra passar vontade, né? Porque eu tenho fé que um dia eu vou. Mas eu sempre acompanho as coberturas que acontecem desse evento, porque eu acho que é algo muito surreal. Por mais que quem já presenciou uma Comic Con sabe que é um evento muito bem feito, é um ambiente muito diferente de qualquer outro evento, e eu imagino que a Star Wars Celebration também é um evento muito peculiar, né? Principalmente porque ali é um nicho muito específico. É o nicho do nicho do nicho. Então, assim, é uma experiência, eu acho, né, que seja uma experiência muito imersiva no universo de Star Wars, e eu, pelo que eu acompanhei esse ano, foi a retomada, né, presencial, por causa do período de pandemia. Talvez não tenha tido ainda a mesma proporção que tinha antes da pandemia, mas eu acredito que ano que vem, as coisas estando 100% novamente, vai ser um evento ainda melhor do que vem sendo nesses últimos anos. Olha, eu acho bem interessante, né? Porque é uma forma de celebrar a saga, né? Tem os fãs que têm as condições de irem lá. Eu fico também só olhando, assim, pensando, pô, isso deve ser muito legal de ir. E também tem um pessoal, né, do elenco também que vai lá, né, tá nos painéis e também ali os próximos trabalhos. Então eu acho bem interessante a atmosfera toda ali. E eu acho que o ponto maior, principalmente pra gente aqui do podcast, é falar sobre as estreias não, os anúncios de séries e de filmes, enfim, tudo que foi relacionado ao universo que foi anunciado lá. A gente sabe que tem muitas coisas que eles guardam pra poder anunciar nesses eventos, tem coisas que ainda de repente nem estão prontas e que não estão no estágio de ficar divulgando, eles meio que dão uma forçada, né? Como vocês comentaram lá com relação aos lançamentos da Marvel, que às vezes eles dão uma apressada no trailer ou no teaser que tiver pra poder dar uma lançada, e com Star Wars é a mesma coisa. E o primeiro grande anúncio que fizeram é de Andor, que é a nova minissérie que deve trazer aí um pouco mais do universo que a gente viu em Rogue One e que vai ser uma série, né? Vocês chegaram a ver informações dessa também? Não, então, eu vi o trailer, né, da série. Eu já sabia que ia ser baseado ali no personagem do Diego Luna, né? Que é o Cassian Andor, né? Inclusive que dá o nome à série. E eu achei interessante porque, assim, o filme do Rogue One, é um dos meus filmes favoritos de Star Wars, inclusive, né? Com certeza. E dá uma dimensão, assim, maior assim, no sentido de não só os personagens mais famosos dos rebeldes, que são os protagonistas dos filmes, mas também a gente vê esse pessoal quem tava lá correndo atrás de uma forma mais, assim, kamikaze, né? Eu gosto da ideia de Endor, porque por mais que o nome da série seja o nome do personagem e tudo vai girar em torno dele,
mas eu acho que agora a gente vai finalmente conseguir ter um live action que foque na causa rebelde. Porque até então, eu acho que o mais próximo que a gente tinha disso era Rogue One, que também é um dos meus filmes favoritos da saga. É um spin-off, um prequel que, assim, não deixa em absolutamente nada a desejar. Do início ao fim, ele é um filme 10 de 10, na minha opinião. E a série do Andor vai trabalhar um Endor que a gente ainda não tinha visto no filme, né? Porque a série vai se passar 14 anos, meu Deus, 14 a 15 anos, eu acho que é 15 anos após os eventos do episódio 3 do Star Wars, do terceiro filme de Star Wars. Então, isso quer dizer que Endor ainda não era 100%. Ele era da Casa Rebelde, só que não era aquele Endor do filme, porque são 5 anos antes do filme. Então a gente vai ver uma evolução do personagem. No que acontece na série, né, pelo menos a especulação que existe, é que ele ainda era um assassino. Ele era uma pessoa que ele trabalhava para a Causa Rebelde, inclusive o personagem eu acho que é Alexander Skarsgård, que aparece no trailer já, ele foi confirmado como um líder da Causa Rebelde e um possível tutor do Endor. Acredita-se que ele é quem vai estar meio que comandando o Endor, mandando ele matar Stormtrooper, se infiltrar no Império e tal. E o trailer já deixa isso muito explícito, né? Que vai ser uma série muito voltada para a Causa Rebelde. Tanto que você percebe que o foco não fica só na sombra do personagem principal, né? Mostra diversos outros núcleos que a série vai abordar. E o que me chamou a atenção também foi que a série vai ter 12 episódios, porque acho que as últimas séries que pelo menos eu tenho visto, tanto da Marvel quanto do universo de Star Wars, tem 8, acho que 10 teve o Mandalorian, né, o Mandaloriano, mas essa com 12 eu fiquei pensando, será que vão talvez aprofundar um pouco mais? Será que vai ser tipo uma série precursora de meio que, eu não vou chamar de outro universo, mas chamar de, sei lá, numa nova linha de contar as histórias e tal, de repente aprofundar, porque acho que estão dando tanta importância pro Mandaloriano e agora com essa Andor de ter aumentado os episódios, eu imagino que vai ser uma coisa, talvez uma linha que vai seguir mais forte e que de repente estão pensando em spin-off de Andor, é o que parece, assim, à primeira vista, né? E já foi confirmada a segunda temporada com mais 12 episódios, né? Já foi confirmado isso. Nossa. E também foi confirmado que a série vai terminar no início do filme Rogue One. Então eu acredito que a ideia são 24 episódios que vão contar essa história desses 5 anos, pelo menos eu acredito. Eu não acho que vai ter uma terceira temporada, infelizmente. Eu acredito que vai terminar realmente na segunda com o início do Rogue One, e aí a gente já sabe o que acontece. O que é muito triste, porque eu acho que a história da Causa Rebelde é uma história muito boa de se ouvir. É uma história muito inspiradora, né? Eu acho que Star Wars é uma história em si muito inspiradora, porque por mais que tenha uma pincelada gigantesca de fantasia, mas é muito pautado na nossa realidade. E ver a história da Causa Rebelde sendo retratada vai ser muito bom. Pelo menos eu acredito que vai ser muito bom de se assistir. Diego Luna é excepcional no papel de Cassian Andor, desde o Rogue One, que eu fiquei apaixonado por ele no papel. E eu acredito que, inclusive, alguns dos personagens do filme Rogue One vão aparecer. Já tem uma que foi confirmada, né? A Mon Mothma. Ela já foi confirmada, já aparece, inclusive, no trailer. Ela é aquela personagem que aparece dizendo que os rebeldes estão em todo lugar, e, inclusive, estão olhando pra ela. Ela é aquele personagem porque ela, junto com o pai da Leia, que eu também não vou lembrar o nome dele agora, me perdoem, mas eles juntos na história de Star Wars, né? Isso não é um spoiler, gente, da série, mas isso já aparece no Rogue One. Eles já ajudam a Causa Rebelde, né? Então, assim, existe a possibilidade de outros personagens do filme Rogue One aparecer aí. Eu queria muito. Eu acho que, eu concordo, eu acho que tem essa possibilidade e eu acho que é uma coisa que eles devem explorar, porque se a gente for seguir meio que tem acontecido, por exemplo, no Mandalorian teve a estreia da Ahsoka que tava a primeira vez que ela tava como live action na produção. Agora no Obi-Wan a gente tá vendo também personagens dos filmes clássicos, né? E o Rogue One não tem, vamos dizer assim, não tem muita coisa da saga Skywalker pura ali, né? E não tem muita coisa assim. Foi um filme que surgiu muito depois.
Então, na série, eles vão ter que trazer alguma coisa pra chamar a atenção, porque infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, o Disney Plus sempre coloca esses destaques, assim, tipo, uma bomba no meio da temporada, das séries que estão lançando, um personagem que voltou, tipo, pra causar mesmo, sabe? As séries, é o que eu percebo que tem acontecido. Exato. Isso é fato, né? Só pra me corrigir, porque eu vou ficar como um fã fuleiro por não ter lembrado o nome do pai da Leia, né? Eu sabia que era Organa, só que eu não tava tentando lembrar o primeiro nome dele. O nome dele é Bail Organa, que ele é um general, inclusive, que junto com a Mon Mothma ajuda a causa rebelde. É, e foi isso que a gente tá vendo no Exatamente. começo de Obi-Wan, né? Que eles dão esses indícios aí de quando a gente tá falando, de que a Leia também já fica muito envolvida, ela vê o que o pai tá fazendo ali, ela sempre quer se envolver de alguma forma com a causa ali, ela meio que entende do que tá acontecendo já. E tem uma cena do trailer que é muito emblemática, né? Que é quando eles veem o Império chegando e começam a tocar os sinos. Cara, isso é lindo, porque realmente eu acho que é muito uma... É a melhor forma de representar a Aliança Rebelde de Star Wars, e eu acho que na vida real também. É tipo assim, vamos chamar a atenção. E tem uma frase que eles dizem que é: as pessoas estão se levantando. E é muito. Sim, eu acho que sintetiza muito bem a ideia da Aliança Rebelde, e eu acho que sintetiza talvez a ideia da série. É mostrar a Aliança Rebelde se fortalecendo e se levantando contra o Império. Eu espero que eles sigam isso como linha principal para conduzir o restante da série, independente de se vai ter ligação com os Skywalkers ou não. Eu acho que a série tem tudo para ser muito bem fundamentada e ter uma boa vida, digamos assim. É uma temporada até longa, digamos assim, se for comparar realmente com uma das outras séries da Disney Plus no geral, né? Então, 12 episódios, bastante história pra contar, sabendo ainda mais que vai ter outra temporada. Com certeza, eles têm já um arco planejado, provavelmente. E eu tô presumindo que não vai só focar só no Andor. Eu acho que é só mesmo aquele personagem pra chamar a atenção do público, mas eu acho que eles vão contar várias histórias de vários personagens novos. Participações especiais de personagens conhecidos, além do que a gente sabe, provavelmente vai ter sim, né? Eles são espertinhos, eles vão fazer sim pra dar aquele impacto. Mas assim, tomara que também não fique só dependente disso, né? De trazer personagens conhecidos por fator choque, né? Também, assim, contar uma boa história. Mas eu tô interessada pra ver como é que eles vão apresentar isso. E eu ia perguntar pra vocês, vamos só abrir um parênteses aqui na conversa, que a gente tá falando sobre as estreias de Andor e tal, do que a Disney já tem lançado lá, das novas séries, que já estão no catálogo, né? Já estreia. O que vocês acharam que tá se destacando mais? O que a Disney, de repente, podia se basear e meio que pegar o mesmo estilo pra fazer as novas? Olha, eu acho que assim. Tipo, obviamente a série que tá fazendo mais sucesso ali entre todas, que eles, pelo menos Star Wars, eles lançaram, foi Mandaloriano. Mandalorian, com certeza, grande sucesso, né? O povo elogia bastante. The Book of Boba Fett, eu maratonei de ontem, né? Aí eu fiquei assistindo assim, eu achei que algumas coisas foram bem fraquinhas, outras coisas eu gostei bastante. Ficou meio inconsistente. E Obi-Wan Kenobi ainda não vi ainda, mas assim, tá meio, né, meio a meio na opinião, né? Não vi ainda, não posso opinar muito. O que eu acho que é importante, assim, no caso que você tá abordando ali nas séries live action de Star Wars, é saber balancear um foco nos personagens, né, já conhecidos. E em relação a esses personagens novos, você tem que conseguir contar umas novas histórias, mostrar novos personagens, fazer com que a gente se interesse nesses novos personagens. E assim, por exemplo, o Mandaloriano, eu acho que foi um personagem que eles conseguiram apresentar muito bem. E assim, a dimensão que ele tomou ali pro fandom de Star Wars e de conquistar novos fãs também, né, com o nosso querido Baby Yoda, o Grogu também. São dois personagens que eles trouxeram uma nova gama de fãs para Star Wars, que
Você nunca, assim, se você fosse pensar 10 anos atrás, falar assim, olha, é uma série com um cara usando uma armadura parecida com o Boba Fett, ele tá fazendo o maior sucesso aqui com uma série, e ele tem um personagem que é da mesma espécie do Yoda também. É bem legal. Acho que muita gente ia achar que você tá maluco, ia estar maluca de falar isso, né? E olha só como é que tá. Então, assim, mostra que às vezes você não precisa ser só seguir no caminho estritamente dos Skywalker. Você pode abordar novos personagens. Se você conseguir tornar esses personagens cativantes pro público, você consegue fazer esse universo se expandir e não necessariamente ficar com a mesma mesmice de história. Marcela, eu acho que Marcela falou tudo que tinha pra ser dito, cara. É isso. É você sair da linearidade. A gente tava até comentando antes de começar a gravar. É você sair da linearidade chamada Skywalker e entender que você tá tratando de guerras em uma galáxia. E se é guerra em uma galáxia, essa galáxia não se limita aos Skywalkers. E o maior exemplo disso é The Mandalorian. Marcela citou um exemplo genial sobre The Mandalorian. Se você olhasse há 10 anos atrás e falasse, eu vou até citar se você quisesse perguntar a um fã, olha, você tem o direito de escolher entre produzir duas séries. Você escolhe produzir essa daqui de um cara que se veste com uma roupa muito parecida com a do Boba Fett e tem um bichinho de estimação que é da mesma raça do Yoda, ou você prefere produzir uma série sobre os Skywalkers, de alguma parte da vida dos Skywalkers? Com certeza o povo ia escolher os Skywalkers. Eu acho que há 10 anos atrás isso seria de cara a escolha ideal. Mas eu acho que hoje em dia, a partir do momento que você sabe fazer escolhas certas, porque por mais que The Mandalorian tenha citações e tenha referências e até participações especiais que envolvem diretamente o canon de Star Wars, ainda assim eles conseguiram criar uma curva na estrada e mostrar que existe uma galáxia a ser explorada. E eu vou citar um outro exemplo de Star Wars, que é Star Wars Vision, que cada um é um curto animado, como o nome já diz, é bem pequenininho. São vários, são 8 ou 6, são 8 animes, eu acho. Cada um num traço diferente, contando uma história diferente. Algumas têm ligações, novamente, com o canon, com os irmãos Skywalkers. Só que tem outras que você olha e diz, meu Deus, não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com a família, e é muito bom. Então, assim, é só eles entenderem que realmente existem personagens sólidos suficientes nessa galáxia para que eles explorem, e aí o negócio vai dar certo. Mas, respondendo a pergunta de Tom, eu acho também que do que já foi apresentado agora, até agora de série, que eu já assisti por completo, The Mandalorian, ao concurso. Mesmo eu esteja gostando muito de Obi-Wan, tô amando. Tem um fator nostálgico, tem as ligações com os irmãos Skywalkers, porque eu acho que seria impossível fazer uma história de Obi-Wan no período do tempo onde eles estão passando a série, sem ter ligação. Mas até agora, até onde eu tô vendo, até esses 3 episódios, eu gostei demais. Eu diria que era inevitável também, realmente, né, numa série, num filme ou série que fossem fazer do Obi-Wan naquele período. Realmente, é inevitável ter referências ao Luke, ao Leia. Teria que ter, ao Darth Vader também. É óbvio. Então, assim, teria que ter. Então, nesse caso específico, eu acho que é normal. Inclusive, é melhor ainda você ver que, pelo menos pelo que eu vejo dos spoilers, que o Obi-Wan tá ali interagindo com a Leia. Também tem o Luke também, né, ali por perto. E assim, são um dos personagens mais importantes da trilogia original, né, sem ser o Han Solo. Então, assim, é claro que você quer que interajam e é bem legal você ver isso. Porque também é uma época que não tá tão explorado assim em alguns aspectos, né? Pelo menos não live action. Tem a série lá animada Rebels, né? Mas eu não sei direito qual é o período ali que embarca esses episódios desse desenho. Mas assim, vem live action, ver os atores, né? Alguns atores lá das prequels, como o Ivan, o próprio Hayden também, né? Como o Darth Vader, tipo, sabe? É uma experiência surreal e é bem legal de você ver eles novamente nos papéis.
E eu ia falar que o Pedro comentou aí um pouco mais sobre os curtas e tal, e seguindo essa linha aí, eu só ia puxar já para pro segundo anúncio que fizeram, que é de Tales of the Jedi, deve ser traduzido para Contos dos Jedi, alguma coisa assim, que estreia agora já na Fall 2022, né, no final do ano, aí de setembro para frente, e eles descreveram essa produção como uma série animada de curtas, que vai ser em 6 partes, que vai contar a história de alguns outros personagens que também são Jedi, que já deram as caras em algumas produções da franquia, né? Então eles destacaram que vai ter a Ahsoka, o Conde Dooku e o Kim Jong-un, que vão ser os destaques da série. E inclusive, acho que meio que volta no que a gente tava falando de seguir a linha Skywalker, né? Eu acho que é meio de seguir a linha Jedi também, de alguma forma, né? Mas eu acho inteligente seguir essa coisa de explorar outros Jedis que estavam ali, de repente. E é legal que nesse vai falar da história, vai contar assim, a história meio que desde o começo, vai dar destaque para algum dos personagens. Eu acho que é interessante porque a gente tá muito acostumado a ver o Jedi como, sei lá, o Luke, por exemplo, né? E a Leia. E trazer até outros habitantes de outros planetas da galáxia ali, eu acho bem legal. Eu acho que, primeiro que a Ahsoka, além dela ter uma série live action dela, né, porque esse Tales of Jedi vai ser uma série animada, então a Ahsoka começou, a primeira aparição dela foi numa série animada. Eu não sei se ela saiu inicialmente em algum HQ ou em algum livro antes da série animada, e aí eu peço perdão por não saber isso realmente, mas a primeira aparição dela que eu vi foi na série animada do Clone Wars, que é muito boa, mesmo sendo visualmente parece que tá todo mundo com harmonização facial, mas eu gosto muito da história. Eu tô inclusive revendo, porque é muito bom. Eu vou mesmo. Mas eu gosto a personagem da Ahsoka é um personagem que tem muito pra ser extraído. E é só saber fazer. É a mesma coisa com o Cândido Khan. Eu acho que é muito boa a ideia de você mostrar um personagem que foi treinado e que tinha tudo pra continuar no lado da força, mas optou ir para o lado sombrio da força. E você mostrar talvez essa transição dele, ou enfim, não querer mostrar a transição, mas mostrar o que aconteceu antes, o período de treinamento dele, porque ele foi treinado por Yoda. Depois o padawan dele foi Qui-Gon Jinn, que foi o personagem do... Ai, meu Deus, aquele ator que só faz filme de ação, que ele sempre tem uma filha perdida. É o Liam Neeson? Liam Neeson, isso mesmo. Ele só tem filme assim, que ele perde uma filha e ele vai procurar ela. Então, assim, eu acho que seria muito interessante, talvez. Eu quero muito ver essa Tales of Jedi pra entender. Eu acho que vai ser uma animação, inclusive, bem fofinha. Eu espero algo no nível tipo animação de Natal mesmo. Não espero algo muito denso, feito às vezes as produções de Star Wars são. Eu acho que vai ser uma coisa mais levezinha. Só que ao mesmo tempo que vai agregar muito na história dos personagens. É tanto que são 3 personagens, a Ahsoka nem tanto. Mas Qui-Gon Jinn e Conde Dooku são 2 personagens que a gente conhece, a gente sabe das histórias deles, respectivamente, só que a gente não tem tanta bibliografia, digamos assim, não é nem essa palavra, mas a gente não sabe tanto do passado deles, né? Então acho que vai ser interessante, eu quero muito ver essa. Vai ser interessante mesmo. Tem um vácuo na história deles, porque eles contam a história assim por alto, né? Assim, o Conde Dooku, ele era um Jedi, e aí ele foi mestre do Qui-Gon Jinn, aí depois do nada, o Conde Dooku foi pro lado sombrio das forças. Mas assim, a gente não viu como aconteceu, né? A gente só tem a história contada de forma relatada. Então, assim, a gente não sabe, por exemplo, não viu eles interagindo quando eles eram mestre e padawan, né? Então, assim, talvez até seja um pouco... Tem uma parte aí nisso daí desse desenho que seria interessante de ver, né? Então, vamos ver. A próxima série anunciada foi Young Jedi Adventures, que não estreia esse ano, vai estrear só entre março e maio de 2023. E essa também, seguindo algumas produções aí antigas, vai seguir uma linha, uma animação, né? E vai ser o público-alvo, na verdade, é crianças e adolescentes, de acordo com a própria Disney quando anunciou.
E essa série vai ser situada durante a era da Alta República, então ela vai seguir os jovens que estão estudando, né, os caminhos da força e para se tornar um Jedi. E daí eles vão focar em compaixão, autodisciplina, trabalho em equipe, paciência e amizade. É bem assim, plot mesmo de desenho animado, né, para quem tá ali Uhum. em idade escolar, vamos dizer assim. Mas eu acho legal também, a Disney sabe investir em colocar desde bebê ali já estão pensando na força, quando vão crescendo vai só evoluindo nas histórias, né? É, é o tipo de desenho que a Super Nana indicaria para o seu filho se ela fosse na sua casa. É É, isso aí. Isso aí. então falou uma coisa que eu acho que Star Wars, eu vou citar o meu filme favorito de Star Wars agora, porque eu preciso panfletar ele. Tem o filme Os Últimos Jedi tem uma coisa espetacular no filme e que Rian Johnson tentou levar adiante e depois J.J. Abrams foi e cortou, que é a ideia de que a força não precisa de linhagem genética. E tem uma cena no filme que é muito emblemática, que é a última cena, pra mim é muito significativa, que é a cena do menino lá, que foi a primeira vez que esse menino aparece é quando ele tá naquele cassino, naquele país, né, naquele planeta, onde tem o cassino que eles invadem pra pegar o cara lá, e aparece uma criança, um morador de rua, um mendigo, digamos assim, e ele tem um anel, que esse anel quando abre, é como se fosse um botãozinho, que quando abre tem o desenho da Aliança Rebelde. E essa criança, no final do filme, aparece olhando para as estrelas, olhando para o símbolo, e ao mesmo tempo de relance, olhando para o símbolo da Aliança Rebelde e brincando com uma vassoura de ser Jedi. Eu acho que isso é importantíssimo você trazer de volta, porque é como a gente falou agora há pouco. Star Wars não se restringe aos Skywalkers. A força não depende da linhagem dos Skywalkers ou da linhagem Palpatine, enfim, seja qual linhagem você quiser citar aí. A força está em qualquer pessoa da galáxia. A força é quem escolhe quem ela vai querer habitar, digamos assim. Então eu estou muito animado para ver essa, porque eu acho que vão trazer de volta essa ideia que é reforçada no meu filme favorito. Eu disse meu filme favorito, mas acima dele tá Uma Nova Esperança, que para mim é algo concurso, nenhum supera ele. Mas enfim, eu acho que Os Últimos Jedi mostra esse outro lado da força e que agora vai ser trazido de volta nessa série animada. Isso me lembra um pouco do Império Contra-Ataca, que é quando o Luke tá aprendendo a usar a força, né? Que ele tem um treinamento com o Yoda, a gente meio que vê o Yoda, aquele antigão, né? Não esse Sim. novo, em O boneco, né? computadorizado e tal. A gente vê aquele mesmo Roots. E fala muito sobre essa coisa da força, né? E acho que eu sempre pensei que dá pra relacionar muito com várias coisas que tem. Acho que talvez Star Wars sobrevive e tem tanto apelo, porque acho que toca em algumas coisas, toca muito em família, toca muito nessa coisa da força, que a gente pode levar esse conceito pra diversas coisas da vida e tal. Tem essa coisa da rebelião, é muito. A política é meio assim, vamos dizer, parecida com o que tem em vários lugares do mundo e tal. Então acho que Sim. é muito humano, é extremamente humano como Star Wars é e como aborda as coisas, sem querer puxar para nada político, mas a gente viu recentemente um episódio aí de que estavam com comentários racistas com algum Horrível, meu personagem Deus. de Obi-Wan e todo mundo se pronuncia, é muito claro em falar que faz parte do universo de Star Wars a diversidade, ter vários os planetas que a gente vê, as diferentes espécies, enfim, representam meio que o nosso mundo, né? Então acho que quando traz qualquer coisa nesse sentido, e espero que também essa produção dos Jedi sejam para crianças, já vão trazer essas coisas também, né? Enquanto eles estão ali e vejam a diferença entre pode saber que a força pode ser meio que de qualquer um, assim. Acho que traz muita coisa para criança e adolescente. Uma coisa interessante, Tom, nisso daí que você falou, é que, de certa forma, quando você tá trazendo outras épocas, né, do Jedi, você tá realmente retomando isso, de ir além de somente a linhagem Skywalker. Quando você Exato. mostra lá, bem antes de Ameaça Fantasma, você vai mostrando que a força sempre, digamos assim, existiu naquele universo e que tiveram vários usuários, Jedi, Sith, que, né, utilizaram a força por anos e anos, e basicamente o que aconteceu ali com Skywalker foi só
nem combinação, mas assim, uma parte muito importante, obviamente, né, do conflito entre a luz e o lado sombrio, mas não quer dizer que é só aquilo, entendeu? Só uma parte da história. E Exato. é importante, não só, claro, pela filosofia, pra gente, né, que assiste, que gosta de Star Wars há tanto tempo, mas também eu acho que a Disney mesmo, né, do lado de eles, se eles querem perpetuar a saga, eles têm que ir por esse lado. É o melhor para todos, eu acho. Tá, e agora vamos falar sobre a Ahsoka, então, que eu acho que é um dos maiores destaques que tem para Rainha. dessas novas, né? E a série também ainda tá sem data de estreia definida, mas estreia no ano que vem, 2023. A gente sabe que a Rosario Dawson vai estar de volta, e não sei se tem uma escolha melhor para interpretar a Ahsoka do que a Rosario Dawson, que eu acho que ela é sensacional também. A gente já conhece ela aí de. Eu gosto que ela começou no universo da Marvel também. Eu tô vendo muita coincidência, na verdade. A Disney tá colocando muita gente da Marvel agora no universo Ah. Star Wars. Muita. Muita gente, muita gente. Eu acho bem legal, né? Que a gente assistia ela, assim, nas séries da Marvel, né? Aí ia pensar que ela ia virar uma Jedi, assim, boladona. Não, eu não imaginava, mas eu fiquei bem feliz quando falaram, né? Que tinha os rumores na época de que ela ia Você também. interpretar a Ahsoka. Fiquei bem feliz e... Quando era só um rumor, já aquecia o coração. Quando saiu a primeira foto confirmando ela, meu Deus do céu, foi ao delírio. Sim, foi loucura. Muito bom. Então é bem legal, né? Que é um personagem, como a gente já falou, que ela, assim, eu não sei se ela tava na HQ antes, mas eu acho que a grande maioria conheceu ela realmente por Clone Wars, né? E de ver a dinâmica dela ali com o Anakin, com o Obi-Wan também. Então muita gente se apaixonou pela personagem e quis ver mais e mais dela. Chegando aqui, né? Culminando nessa série que vai ter dela agora e eu mal posso esperar. Eu gosto muito. A personagem da Ahsoka, eu acho que ela é muito bem introduzida no filme Clone Wars, na animação, né? Porque tem um filme chamado Clone Uhum. Wars, um filme animado, que vem antes da série animada. E aí é quando ela de fato é apresentada como sendo uma. É Obi-Wan, eu assisti esse filme domingo. É Obi-Wan que diz ao Anakin que ele precisa, era uma boa ideia ele ter uma Padawan. E aí Isso. ele fica naquela relutante, né? Não quer e tal. E quem envia essa Padawan é o próprio Yoda pra ele. Eles saem numa primeira missão, ele bem relutante ainda, e no final ela salva a vida dele. Ela já era uma personagem bem intrometida, bem assim, muito à frente do seu tempo. Ela já era muito independente. E é muito bom ver como na série animada a evolução da personagem pra chegar no que ela é hoje, que já foi exibido lá em The Mandalorian. Porque hoje ela é Sim. aquele mulherão, né? Que tipo, ela é muito observadora, ela é muito calada, ela é muito potente, ela mostra que ela, assim, ela domina a tela em todos os momentos que ela tá. E aquele episódio de Mandalorian, nessa segunda temporada, que é o episódio que ela aparece de fato em live action. Pra mim, quando eu terminei o episódio, eu tava assim, eu tinha tido várias crises de choro durante o episódio, porque eu tava muito emocionado de vê-la. E eu tava muito feliz, porque pra mim eu tava vendo um episódio de Clone Wars, praticamente. Porque é muito Sim. fiel ao desenho, é muito fiel àquela animação. E a série dela, eu acho que vai seguir essa mesma linha de fidelidade, né? O Hayden Christensen já foi confirmado também na série dela. Então a gente já sabe que vai ter muito momento de drama na série, Com certeza. porque eu acredito que ele vai aparecer como um fantasma da força pra ela, e isso vai ser bem doloroso. Acho que vai ser bem pesado essas cenas, inclusive, vai ser carregado de muito drama. Mas eu tô muito animado, velho. Eu acho que a Rosario Dawson, ela se entrega muito a tudo que ela faz. Até naquele personagem que ela fazia só uma enfermeira nas séries da Marvel, mas ainda assim, ela tinha uma entrega muito grande e você percebia isso. Então eu não duvido que ela vai também se entregar muito a Star Wars. Ela já demonstra amar muito o personagem da Ahsoka, né? Ela, desde que foi confirmada, desde que teve o episódio, que foi confirmada a série dela, que ela é um grande entusiasta desse personagem. Então eu acredito que é uma série que tem tudo pra ser uma das melhores séries do ano que vem. E o que tá me fazendo acreditar que pode ser realmente a série do ano que vem é que
já foi anunciado que vão colocar um novo droid na série que vai se chamar Chopper. E a gente sabe que é uma meio que, vamos dizer assim, uma jogada de marketing da Disney, porque eles têm que continuar ganhando dinheiro de, enfim, de produto e tal. E quando eles lançam algum novo droid em qualquer coisa, a gente sabe que vende muito. Geralmente é um droid que Exato. tem alguma gracinha ali e tal envolvido. Estão colocando algum na nova série, deve ser porque estão buscando ali, estão realmente apostando, né, na produção e tal. E eu acho que é um bom sinal. Com É certeza. verdade, você falou isso aí de colocar, né, o Droid. Não é toda a produção deles que coloca, né? Então só algumas colocaram. Eu acho que Mandalorian, por exemplo, teve o twist que, na verdade, foi o Baby Yoda, né? Não foi um droid, realmente foi mais foi o personagem de uma espécie, né, já familiar que os personagens, que todo mundo era meio familiarizado, né? Mas normalmente é interessante. Tem esse aspecto também do marketing que, né, como é que vai ser o design do droid? Qual é o somzinho que ele vai emitir? Quais são as gracinhas que ele vai fazer? Então isso também é interessante. E continuando, a outra produção anunciada para o ano que vem vai ser Star Wars Skeleton Crew, que é uma série que vai se passar após o Retorno de Jedi, né, seguindo a linha dos filmes, e no mesmo período de tempo que foi o Mandaloriano e os dois spin-offs, que é o livro de Boba Fett e Ahsoka, que vão estar meio que ali na mesma linha temporal. E a série vai explorar a história de crianças que se perderam no espaço. E apesar de falar de criança, não é um seriado voltado para o público infantil. E já anunciaram que o Jude Law vai ser o grande destaque do elenco, mas ainda não falaram que papel que ele vai interpretar, ainda é um segredo. E o que eu achei interessante também nessa produção nova é que o Jon Favreau, que a gente conhece do universo da Marvel, que tá nos filmes do Homem-Aranha, enfim, ele também vai estar no projeto. Então é meio que é o que a gente tá falando, né? Que os universos do Disney ali estão se juntando, o elenco tá sendo muito compartilhado ali nos dois universos, o que não sei se é uma coisa. Eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, tem tanta gente boa por aí pra explorar, por que usar os mesmos em duas produções, né? Eu tô bem curioso por essa série. Primeiro pelo Jude Law, que eu gosto muito, eu acho ele um ator incrível. E diante da sinopse dessas crianças, né, que se perderam no espaço, eu acredito que ele vai ser meio que uma espécie de mentor pra trazer essas crianças. Eu não acho que ele vai ser um personagem que a gente já conhece das histórias animadas. Eu não acredito que ele seja uma representação live action. E a série vai se passar no período da Nova República. Ela vai ser logo, acredita-se, né, que ela seja após os eventos de Ahsoka ou durante os eventos de Ahsoka, mas se trata de uma série antes do Despertar da Força. Do filme, no caso, né? O Despertar da Força. Se vai ter alguma ligação direta com o filme, com a história da Rey e algo do tipo, realmente nós só vamos descobrir quando a série de fato lançar. Mas dado que a história da Rey já é no segundo filme, no segundo não, né? Dessa nova trilogia, nos últimos Jedi, eles citam que Rey foi uma criança abandonada pelos pais. Então, assim, isso já é uma história rotineira na galáxia. Já existia Sim. essa história de crianças sendo abandonada pelos pais. Então, eu acredito que essa história possa ter algum tipo de ligação ou algum tipo de referência, mesmo que muito breve, com a história da Rey. Tô animado porque eu gosto muito do. Mais uma vez eu falando que tô animado com Star Wars. É até redundante, né? Ficar falando isso, porque eu dizer que eu tô animado com Star Wars, mas eu quero muito ver essa série. É muito. Tá tudo muito no escuro, né? É tudo muito no. Ninguém sabe pra onde vai. A gente não tem uma ideia, nada, além de quem vai ser o protagonista, que é o Jude Law. Mas eu acredito que vai ser uma boa produção. Eu não tenho dúvida disso. Então, Pedro, você falou isso de ligar com a Ray e é interessante, né? Porque, assim, as séries, no geral, estão fazendo algumas conexões, né? Que às vezes o pessoal, tipo assim, tá passando a série, aí tá com um personagem novo e tal. Aí, de repente, surge uma conexão com os personagens já conhecidos.
É Sim. possível, sim. É possível sim que aconteça uma conexão com a Rey. Ainda mais pela época, né? Que se encaixa essa série. Então, um pouquinho tempo depois, né? Essas séries do Mandalorian, Ahsoka são um pouquinho tempo depois só. Sim. Ali do episódio 6, né? Retorno do Jedi. Então, assim, dá, né? Cara, Dá pra fazer essa conexão. já Interessante. pararam pra pensar que essa série, vamos supor, eu vou teorizar aqui já. Já parou pra pensar se essa série é uma minissérie e essas 10 crianças terminam com o Jude Law deixando elas na escola Jedi do Luke Skywalker? Eu morro. Pode ligar pro SAMU vir me buscar. Chama o SAMU. Chama o SAMU. Chama o SAMU, Pedro. Isso aí. Não duvido, não duvido. Ou pelo menos alguns ali irem pra academia do Luke. Não duvido, não. Até porque os episódios de Boba Fett agora, cara, eu vou soltar um spoiler aqui, gente. Pra quem não assistiu Boba Fett e não quiser pegar spoiler, pula um pouquinho essa parte. Mas o Alerta. episódio que aparece Luke Skywalker, Ahsoka, eles já estão no local onde Luke tem a escola, tá construindo a escola Jedi. Sim. Então, assim, existem grandes chances dessa série culminar nesse momento em que as crianças vão finalmente ser encontradas e vão ter um destino pra vida. Quem sabe um possível Ben Solo, antes dele se tornar o Kylo Ren. Ele treinando com o tio. Ai, meu Deus, eu já tô criando expectativa. Ó, Já criou a fanfic aí. fic, já criou a fic na Já cabeça. criei. Já criei. Ué, mas não é tão louco assim, não. Eu vou aproveitar que vocês estão falando de fanfic e já trazer um rumor que eu li aqui enquanto eu tava pesquisando pro podcast, é que essa série vai... Um rumor em fevereiro já agora desse ano, estavam falando que a série, a ideia inicial da série estava sendo referenciada como a Stranger Things do espaço. E que Uou. levaria meio que a abordagem a ser totalmente diferente dos filmes e das séries que a gente já tem do universo de Star Wars. Então, não sei se funciona ou não, e eu acho que podia facilmente caminhar para esse caminho que vocês estão falando, né? Podia também caminhar para o caminho da animação, né? Que a gente falou para crianças, quando eles que fala é tudo lá na escola Jedi, então podia de repente terminar aí, ia ser o prequel dessa animação para criança, mas enfim, acho que na verdade tudo pode acontecer, né? Ai, tô animado agora. Eu fiquei mais animado do que eu já tava. Eu vou colocar então aqui na nossa roda de conversa, vou colocar a última produção que foi anunciada, né? A nova produção, mas que por enquanto ainda é meio que um mistério, a gente tem poucos detalhes, mas acho que os detalhes que a gente tem já dá para dar uma animada. Então, a The Acolyte está sendo descrita como uma série de suspense que vai mostrar a ascensão do lado sombrio da força após o fim da Era da Alta República. E o que me chamou a atenção é que a série vai estar sendo comandada pela Leslie Headland. E eu não conheci ela, mas eu pesquisei, porque eu sou aquele nerd que vê os créditos, que sabe quem dirige, enfim. E ela é vamos dizer, Criadora. co-produtora, criadora, tá ali do lado de toda a produção de Russian Doll. E Isso acho que mesmo. não tem Olha. crédito melhor para colocar no currículo, né, do que Russian Doll, que tá arrasando, é sensacional. E a produção ainda não tem data de estreia definida, mas que deve pegar essa época. Vocês estavam falando aí sobre essa... Quando que então, a Alta República aconteceu, Pedro? Me relembra. O período da Alta República se passa em torno de 200 anos antes dos eventos da Ameaça Fantasma. A Ameaça Fantasma, pra quem não lembra, é o episódio onde Anakin Skywalker é encontrado por Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn. E aí é quando começa, a Ameaça Fantasma, quando começa a queda dos Jedi, né? A era da queda dos Jedi. Então a Alta República são cerca de 200 anos antes, e é onde vai se localizar essa série The Acolyte. E aí vai ser protagonizada por mulheres, né? A ideia dela é que seja ambientado, as protagonistas sejam mulheres. Tem muito pouca notícia sobre ela, gente. Então, assim, esse gaguejado aqui é pela falta de informação real. Mas é uma É. série que, por se tratar de um período muito pouco explorado em séries e em animações, eu acho... Na verdade, não existe nenhuma animação sobre esse período. O que se Ok. conhece do período da Alta República são em livros e HQs. Uhum. Mas vai ser muito interessante ver
ter algo visual desse período que é tão desconhecido pra gente, né? Porque a gente meio que cai de paraquedas no final da Alta República, já começando a era da queda dos Jedi. Então, assim, não tem muito que a gente. Não tem. Pelo que a gente vê ali em Ameaça Fantasma, a gente não tem como deduzir como era o período da Alta República. A gente, por mais que escute falar nos diálogos do filme, mas ainda assim não é algo robusto o suficiente. Então, The Acolyte vem aí pra tirar essas dúvidas e nos mostrar um outro lado de Star Wars. De certa forma, né, aquela coisa. Uma coisa é você falar sobre o período, outra coisa é você ver. E como não teve, a gente não, tipo assim, não, nem histórias assim, personagens mesmo, pelo menos nos filmes, tem muito poucas referências de nomes. Então você pode criar personagens praticamente do zero. Exato. E Exatamente. explorar ali, entendeu? Então, eu acho isso bem legal. Eu fico feliz que estejam explorando essa época da Alta República, né? O final da Alta República, pra gente ver novos personagens e ver novas histórias, indo um pouquinho fora da caixa, que fica impressionada naquele período, assim, perto dos filmes, né? Na época dos filmes e tal. Acho que dá pra explorar mais e mais, mas é bom também ver o que vem antes, por causa de toda a mitologia do Jedi, que eu acho que grande parte é um dos grandes apelos para quem gosta da saga. E eu acho que, assim, é muito bom. E aí vai parecer que eu já tô criticando a série da Ahsoka, mas não é, gente. A série da Ahsoka tá sendo dirigida pelo Dave Filoni, que basicamente foi quem criou a personagem na série animada do Clone Wars. Mas então, assim, ela meio que tá em casa. Ela tá sendo desenvolvida pelo próprio pai. Mas é muito bom você ver uma nova série de Star Wars sobre um período que não é tão trabalhado, que não é tão falado, que não tem tanto conhecimento, protagonizada por mulheres e dirigida e criada por uma mulher. Eu acho que isso vai dar mais robustez à história, pelo menos ao meu ponto de vista. Concordo. Certamente. E então acho que isso encerra as produções novas, que a gente sabe que ainda vão chegar aí, a gente tá esperando por detalhes. A Disney não economiza em detalhe, então assim que estiver chegando perto das estreias vai soltar muita coisa. A gente ainda vai falar muito dessas produções aqui, quando começar, quando terminar, enfim, outros PDS casts. Mas também teve anúncio de novas temporadas de séries que já estão estabelecidas, né, no catálogo, enfim. E a segunda temporada de The Bad Batch, que vai chegar entre setembro e novembro desse ano, né, na Fall. Vai ter um trailer falando... Eu nunca vi The Bad Batch, então não posso nem falar muita coisa, mas que já tá com tempo. Fora a segunda temporada, não sei se já renovaram para mais temporadas, mas eu sei que essas animações geralmente estão muito bem no catálogo, ou na TV, no Disney Channel, enfim. Eu também não vi The Bad Batch, e aí eu tô me queimando agora, né, por falar isso. Mas eu não vi The Bad Batch porque a minha ideia era assistir a série animada Clone Wars todinha novamente antes de começar a primeira temporada, e aí eu não consegui fazer isso. E eu voltei a assistir Clone Wars agora. Quando eu terminar, assim que eu finalizar o último episódio, que eu relembrar de fato a história, né? Onde terminou, aí sim eu vou assistir os episódios de The Bad Batch, mas eu sei que é sucesso, todo mundo gosta, todo mundo ama. Eu só vi críticas positivas à produção. E assisti o trailer, caí na besteira de assistir o trailer, vi que algumas armaduras já estão diferentes, né, nessa segunda temporada. Mas enfim, tô bem animado. Quero muito ver. Marcela, você já assistiu The Bad Batch? Infelizmente, eu não assisti ainda. Eu preciso assistir, obviamente. Eu gosto bastante de Clone Wars e, né, de certa forma, né, explora bastante as histórias dos clones, né? E The Bad Batch continua, né, isso daí. Então eu preciso ver essa e preciso ver também Star Wars Rebels, né? Que estava querendo ver esses dois desenhos. Mas o pessoal fala muito bem mesmo e eu acho bem legal como eles conseguem explorar a realidade dos clones, que quando a gente via os filmes, né, lá atrás, na trilogia nova na época, né, a trilogia entre os episódios 1 e 3 não eram muito explorados, era uma coisa mais superficial, e aí conseguiram explorar isso melhor com os desenhos. Então, Bad Batch faz parte disso, né, então acho bem legal. Vocês só esqueceram de citar que tem mais de 100 episódios, né, do Clone Wars. Isso aí vocês não citaram, né? Sim, são 6 temporadas, né, Clone Wars.
Tem muito episódio, tanto que, tipo, por isso até que o Pedro deve estar revendo, né? Porque, Exato. primeiro, começou lá atrás a passar, aí ficou um tempo sem final, aí parou, ficou sem final, Hum, né? Aí isso, eles lançaram uma temporada final faz isso. quanto? 1 ano, 2 anos, São, mais ou são menos? 7 temporadas, na verdade, né? Tem as 6 É. primeiras se passa até o período anterior ao episódio 3, A Vingança do Sith. E aí são Aham, 121 episódios até aí. E depois teve a sim. temporada final, que são 12 episódios só pra concluir o arco da Guerra dos Clones. É E eu verdade. acho uma coisa assim, muito. Eu acho que é uma das melhores coisas de Star Wars, que é mostrar a relevância de personagens coadjuvantes. Que isso eles estão fazendo muito mais agora nas séries animadas, como o caso de The Bad Batch, que conta a história sobre o ponto de vista dos Stormtroopers, né? De personagens que eram clones, que eram Stormtroopers, e meio que, tipo assim, eles mostram que são personagens que têm a sua relevância não só no canon principal, mas que, independente, tipo assim, eles têm honrarias, sabe? Eles não são só clones, eles não são só criaturas projetadas para serem massa de manobra de um exército do Império, sabe? Eles têm uma Uhum. história, eles têm vida, eles têm nomes. E eu acho isso genial, quando mostra que, Sim. tipo, os clones têm nomes. Isso é É, emocionante, sabe? Isso é muito bom de ver. E eu acho que The exa- Bad Batch deve detalhar isso muito mais. com certeza, né? Porque aprofunda, né? A gente vê a individualidade dos clones, que existe isso, como você falou. E assim, é tão legal como conseguem explorar isso de Uhum. forma satisfatória, na minha opinião. Então, assim, pra quem quer ver Clone Wars assim, não, no começo ele era mais assim, histórias soltas, né? Tanto que se recomenda até você ver um pouco na ordem cronológica, se desejar. É. Ou se você vê pro lançamento também, só que você talvez não entenda a linha cronológica de acontecimentos, né? Isso. Mas eu recomendo ver de qualquer forma. Sim, é muito bom, gente. Assistam. Tá, mas vamos falar de uma coisa que eu tô em dia, que é o Mandaloriano, então, que foi anunciada Bora. a terceira temporada para fevereiro de 2023. E eu tenho expectativas boas. Uhul! Acho que foi o Mandaloriano que meio que me trouxe de volta para o universo. Vou falar assim, porque eu não vou falar que eu tirei férias, mas acho que eu fiquei muito tempo sem reassistir os filmes e sem me dedicar o tempo para ver as animações que estavam no ar e tal. E acho que pra muita gente Mandaloriano serviu pra trazer de volta pro universo, né? Ou pra Foi. iniciar no universo, enfim. Foi, com certeza, Tom. Eu, por exemplo, tinha desanimado de Star Wars depois dessa trilogia aí, né? Do J.J. Abrams, né? Aquele episódio 9 pra mim, foi desastroso, me desanimou, Isso. me murchou completamente. Então, Mandaloriano, eu não tava vendo quando lançou a primeira temporada, mas eu tava vendo o pessoal falando bem e tal. Aí eu vi os memes, né, do Baby Yoda, obviamente, mas eu fiquei assim, é bom mesmo. Aí acabou a primeira temporada, aí eu assisti, assim, maratonei. Eu falei, é bom mesmo, gostei, gostei. E realmente, eu acho que trouxe uma retomada de Star Wars, não pelo caminho que se esperava, né? Tipo assim, meio inusitado, né? Como a gente comentou mais cedo. Mas é bem legal, eu gosto bastante da série. Só que tenho um porém, eu queria dizer. Gente, vocês precisam assistir The Book of Boba Fett pra entender como vai começar a terceira temporada, tá? Sim, Porque a série virou meio The Mandalorian 2.5, né? A temporada, né? exato. Porque É, tem coisas que aconteceram aí. eu acho que The Mandalorian consegue fazer o que a gente comentou logo no início, e a gente já só reforçando, né? Eu acho que The Mandalorian consegue mostrar um outro lado da galáxia que Uhum. tem uma vastidão. Eu lembro que quando The Mandalorian foi divulgado como uma série de faroeste em Star Wars, e eu sou apaixonado por Uhum. faroeste, eu disse, meu Deus, eu preciso assistir esse negócio. Eu quero muito assistir. E aí, quando começa a primeira temporada, mais do que a segunda, a primeira é muito. Tem muitos elementos do faroeste que a gente tá acostumado a ver em Hollywood. Então, assim, é algo visualmente incrível, impecável. A produção é brilhante e linda. Fora que a entrega do Pedro Pascal no personagem principal é algo muito, muito bom de se assistir. É prazeroso de ver. E eu acho que The Mandalorian é o tipo de produção de Star Wars que não tem. Tem muitas referências, obviamente,
aos filmes, aos arcos, mas não são referências por referências, não são só fanservices. São coisas que funcionam e que precisam existir na história. Sim. Como a participação da Ahsoka. E aí, em seguida, você tem a série do Boba Fett, como Marcela muito bem citou, que para você assistir a terceira temporada é preferível que você assista a série do Boba Fett, porque eu entendo também como uma forma de meio que trazer um teaser de como vai ser a terceira temporada de The Mandalorian. E aí, em The Book of Boba Fett, também tem participações especiais. E você percebe que são participações que são muito mais relevantes para The Mandalorian e que funcionam em The Mandalorian do que no próprio filme, do que na própria série de Boba Fett. Então, eu acho que The Mandalorian é o suprassumo de tudo que foi feito de live action de Star Wars até agora, né, nas séries. Pra mim é o suprassumo. Ali de live action foi o melhor até agora e é isso. E acho que uma série que acho que merecidíssima ganhou uma segunda temporada é Star Wars Visions, que eu não consegui ver tudo ainda, mas achei lindo, achei tão... Tudo ali achei perfeito, assim, a diferenciação que teve com relação aos estilos de animação e de colocar essa variedade de estilos diferentes ali. Eu achei lindo demais e eu fiquei muito feliz que ganhou uma segunda temporada. Muito feliz. Eu amo Star Wars Vision. Desde que foi anunciada que eu tava muito animado pra ver. Eu não sou tão... Não era, na verdade, né? Agora eu tô assistindo mais, mas eu não era tão próximo da cultura oriental no sentido de assistir animes. Mas comecei a assistir com mais frequência e recentemente assisti, né, obviamente, Star Wars Vision. No primeiro episódio já me apaixonei, porque é um episódio 100% em preto e... 100% não, é um episódio 90% em preto e branco e a única cor que existe é a cor vermelha de um sabre de luz. E isso é impecável. Gente, o primeiro episódio é uma obra de arte, é lindo, 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 lindo. E é muito bom ver histórias sendo contadas dessa galáxia tão distante que eles falam em Star Wars, né? São histórias que falam sobre como Siths, como Lord Siths, alguns Jedi que foram para o Dark Side, ainda assim existe um certo ponto de bondade neles. E aqueles que realmente foram de uma vez por todas para o Dark Side, não tem mais redenção alguns. Enfim, gente, é só assistindo para você entender quão bom é Star Wars Vision. Tem todos os episódios lá no Disney Plus e você não vai se arrepender de assistir. E só pra gente então encerrar aqui o nosso apanhado aí de novidades que a gente teve, será que ainda tem espaço para tantas produções assim no universo de Star Wars? Será que a gente tá perto do fim? Será que a gente tá só no começo? Que fica aí desses novos lançamentos aí, dessas novas ideias que a Disney tem tido para expandir o universo de uma certa forma para vocês? Eu acho que dá sim. Eu acho que dá pra se expandir. Desde que você consigam criar novas histórias que não fiquem numa repetição entediante, se conseguirem criar novos personagens que cativem o público, que façam com que a gente se interesse de acompanhar essas histórias, eu acho que dá pra continuar assim. Eu, por exemplo, eu particularmente achava que depois que teve essa trilogia nova, né, que eu acho que meio que, de certa forma, eles criaram meio naquele... Um pouco de supetão em algumas coisas, em alguns aspectos, sim. Eu achava, poxa, eles vão querer ficar reciclando a mesma história o tempo todo. Eu tava assim meio desanimada. Mas aí, quando eu vi que eles conseguiram, com as séries pelo menos, né, explorar isso melhor. Rogue One também é um bom filme, né? Assim, eu acho que é uma exceção, assim, era um pouco. Mas assim, quando eu vi que eles conseguiram renovar a saga no geral, aí eu pensei, pô, dá sim. E eu tô gostando mais dessa direção que eles estão tendo de inovar um pouco em algumas coisas, em outras não. Pra fazer aquele misto, né, de nostalgia e de renovação, que eu acho que é a forma que dá pra você conseguir dar longevidade, né, a Star Wars. Concordo. Eu também acho que ainda existe muito espaço, existe toda uma galáxia para ser explorada.
É só você sair daquele eixo Tatooine, Skywalker, e entender que existe essa galáxia para ser explorada, né? Como a gente já comentou aqui. E por mais que exista o fator nostálgico, você pode fazer 1000 referências à trilogia original, à obra original criada por George Lucas, mas tenha originalidade e tenha criatividade suficiente para produzir em outros arcos, em personagens novos, que agreguem na história, que mostrem mais robustez na ideia geral de Star Wars. Porque é uma história muito linda, é uma história muito, muito peculiar, que hoje em dia serve até como referência para tanta gente, para tantas outras produções, mas é uma história que precisa não, desculpa, mas é uma história boa de se trabalhar, gente. Então vale a pena trabalhar Star Wars, sabe? Tô levantando a bandeira porque é minha saga favorita só não, mas é porque realmente Star Wars é incrível. Então, assim, pra mim ainda tem muito espaço para produções de Star Wars e quanto mais tiver, pra mim melhor. Marcelo, quer falar alguma coisa? Ou eu já posso meio que. Eu não tenho mais o que falar, na verdade. Fala tu agora sobre tua opinião sobre isso, ainda tem Eu espaço ou não? pensei, mas Eu falei já. eu não tenho mais nada, não. Não tenho Então mais, não. tá. Eu vou, eu vou concluir. E daí eu falo das redes sociais. Beleza. Beleza. Então é isso. Acho que o que fica aqui hoje da nossa conversa é que eu também concordo que acho que ainda tem muito espaço. Eu acho que eu gostaria muito de ver cada vez mais coisas tipo o que a gente falou de Acolyte, que vai ter essa meio que essa forma diferente da gente já ver algumas coisas assim estabelecidas do universo, né? De trazer de repente de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista feminino, de um ponto de vista de uma outra galáxia, ou um ponto de vista de algum lugar do nosso mundo real diferente, né? Como a gente vê um pouco em Visions, né? A forma que, por exemplo, um anime representa a força, essas coisas. Eu acho que isso que é o legal, que pode ser um caminho que a Disney queira seguir. Eu acho que seria muito interessante de ver e de acompanhar. Eu fico animado por conta de tudo isso, né? De meio que é um dos universos que eu mais consigo acompanhar, porque já faz muitos anos que eu acompanho Star Wars, né? Acho que muita gente também tá nesse mesmo barco ali, cresceu assistindo, então é mais fácil de acompanhar, por exemplo, com a Marvel, que veio um pouco depois, né? No que é questão dos filmes e tal. Mas a gente fica animado. Como sempre, a gente vai falar de todas as novidades aqui, tanto no BDS Cast quanto no Fast News, toda semana, né? Tudo que envolve o mundo das séries, de filmes, a gente tá sempre comentando. E para você que tá ouvindo, que quer acompanhar e saber quando a gente lança novidades de qualquer coisa do mundo das séries e dos filmes, pode seguir a gente primeiramente pelo nosso site, que é o bancodeséries.com.br. No Instagram, o nosso perfil é @Banco de Séries Oficial. No Twitter, a gente tem 2 perfis, que é o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. E no Telegram, você pode procurar por Banco de Séries News, tudo junto, e interagir, entrar no fórum dos usuários do grupo do Banco de Séries. E também seguir esse podcast nos agregadores de áudio, que a gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music, Anchor e no YouTube. E não se esqueçam de avaliar o podcast no Spotify. Deem 5 estrelas pra gente ter essa força, né? Que a gente faz tudo com muito carinho e, enfim, a gente se dedica muito para dar o melhor conteúdo para quem é fã de série, de filme, tudo junto. E a gente mantém essas conversas. Muito obrigado aos nossos membros, eu ia falar convidados, né? Mas não são convidados, porque são de casa já, né? Marcela, Pedro, se tiverem algum recado para dar aí. Não, eu só queria agradecer pelo convite, querendo ou não. Pra mim foi um convite. Falar sobre Star Wars sempre é algo que me alegra muito e eu passaria muito mais tempo aqui falando, porque é algo que, enfim, me faz muito bem. É uma saga que me marcou e com certeza vai perdurar, vai ser pro resto da vida, tendo esse mesmo significado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa conversa, Marcela, Tom. Foi muito bom conversar com vocês. E eu espero um outro podcast pra gente comentar sobre essas que até então a gente não tem novidades, tantas novidades assim, e a gente vir pra falar sobre elas quando elas lançarem. Sim, com certeza, com certeza. Eu espero que a gente possa fazer isso, né? E comentar aqui, falar horas e horas se precisar. Eu queria agradecer também ao Tom, ao Pedro, foi uma conversa muito legal. Star Wars é maravilhoso e sempre que puder,
espalhar a palavra de Star Wars É isso pra quem aí. queira ouvir. Sempre estarei disposta a fazer. É muito bom conversar sobre. Então, e eu quero agradecer também que tá escutando, né? Porque a gente tá conversando aqui, vocês estão até agora chegando no final, então vocês estavam com disposição de escutar a gente e ouvir a gente falando sobre Star Wars. Então é isso aí, que a força esteja com vocês e até. Tchau. É. Tchau, gente. Até mais.